O, os escritores antigos falavam sobre a maldade humana, né? E a maldade humana ela domina não a população total, mas é uma expressão vinda, né? De pessoas se acharem abandonadas, acharem que perderam tudo, acharem que necessitam de tudo, que querem tudo, né? E essas pessoas acabam tendo um comportamento de uma síndrome, né? A esquizofrenia, esqueci qual é o nome da esquizofrenia, mas isso é uma esquizofrenia que a pessoa ela não tem empatia, ela ri de tudo, ela brinca com tudo e ela não tá nem aí com nada, né? E para mim é mais ou menos como se fosse um choque que a pessoa teve na sua vida e essa pessoa começou a não se importar com mais nada, achar que tudo é uma piada, né? Mas voltando à questão aqui, né? Essas pessoas que são pura maldade, vamos dizer assim, né? Sempre comentam que fazem isso por brincadeira, que tava zoando e não sei o que e tal, mas isso é tipicamente um padrão, um comportamento desse tipo de esquizofrenia e é um comportamento de uma pessoa que se afundou no seu sofrimento, né? Ao ponto de que acha que tudo é uma piada e essa pessoa ela se entregou à total maldade da sua alma, né? Ela só serve a essa maldade e ela não consegue ver nada além dessa maldade, ela fica marcada. E infelizmente a espécie humana não é racional, não é inteligente. As pessoas simplesmente agem, né, por uma repetição de hábitos constantes, tanto que a psicologia ela é uma ciência baseada nisso, que a pessoa, se ela repetir um determinado padrão de comportamento, né, ela vai construir uma personalidade, tanto para o bem tanto para o mal, né? Provando que o ser humano não é racional, não é inteligente, uma criatura que fica fazendo o tempo inteiro um mantra, uma oração para construir a sua consciência, né? A gente é nada mais do que o programa de tudo que a gente vê. Algumas pessoas têm consciência disso, e outras pessoas não têm consciência de nada. Geralmente quem não tem consciência de nada já está no âmbito da psicose, que a pessoa ela perdeu total relação com a realidade. E outras pessoas estão descobrindo, né, a sua mente, mas seria impossível uma pessoa conseguir olhar para si mesmo no reflexo, né, e tomar as suas atitudes, né? Tanto que eu achei até engraçado que tem um moço lá, que ele é grandão, eu até falo que ele parece um pernilongo. E ela falou, você fala coisas assim, né? Eu esqueci até de falar para ele, olha, então, você precisa ter estudo. Mas eu disse, é ignorância da sua parte, né, amigo? Você precisa ter estudo e você precisa saber o que eu estou falando. E geralmente as coisas que eu falo são representações diretamente relacionadas às ações das pessoas. Mas às vezes não é nem uma continuação de argumento, né? Você precisa ter um mínimo de capacidade de ver que eu estou, às vezes, rebatendo a ideia da pessoa. Mas voltando à questão aqui sobre a maldade humana, a maldade humana, ela vamos dizer que ela é tida por 30% das pessoas. São pessoas que ficam o tempo inteiro, como fala, alimentando esse sentimento negativo, buscando coisas negativas, buscando punir pessoas, buscando se vingar das pessoas, buscando mostrar que são mais fortes do que as pessoas, buscando criar planos ou tramas ruins e negativas de outras pessoas, agindo como se fosse um psicopata pelo seu estado mental, né? E aí que vem a questão, se 30% das pessoas ou mais tem essa maldade de simplesmente olhar uma mulher e querer se aproveitar de uma mulher, olhar uma criança e querer roubar o que a criança tem ou se aproveitar de uma criança, olhar um idoso e zombar da cara do idoso, zombar uma pessoa com alguma deficiência ou zombar uma pessoa porque essa pessoa é diferente e ficar o tempo inteiro ridicularizando, perseguindo, fazendo maldade, fazendo bullying. Se essa pessoa tentar bater de frente, essas pessoas vão agredir, vão matar essa pessoa, ou se essa pessoa simplesmente mostrar que essas pessoas são fracas e ela é muito mais forte do que ela, elas vão se vingar, ou ficar planejando por trás maldade, essas coisas. Isso demonstra, né,
que a espécie humana ela é muito maldosa, existe uma quantidade muito alta de maldade, e o pessoal diz, né, por exemplo, aqui no Brasil diz que tem 30% de pessoas que têm doenças mentais. A partir do momento que a pessoa não tem uma vida equilibrada, né? Eu até disse que a psicologia vai se baseia no equilíbrio da vida. A partir do momento que a pessoa não tem uma vida equilibrada, a partir do momento que a pessoa ela não tem capacidade de entender a outra, a partir do momento que a pessoa não tem ninguém entende ninguém, né? A partir do momento que a pessoa só vai entender alguém por vivência ou uma pessoa que tem muita habilidade de entender as outras pessoas. A partir do momento que a pessoa não tem uma vida correta, não tem um comportamento correto, não tem consciência do outro, não tem consciência de si. Para você ter consciência de alguma coisa, primeiro você precisa ter consciência das suas atitudes, da sua fala, do seu comportamento, as consequências disso, né? Eu sou extremamente agressivo, eu sou um monstro assim que subo até o último degrau e desço para arrebentar toda a estrutura social. Eu sou mais ou menos assim, né? Eu tô pouco me lixando para as coisas, né? Eu sei disso e eu faço muitas vezes isso porque existem indivíduos que só querem tirar proveito dos outros, só querem estar certo e só querem zombar dos outros. Então eu não tenho, como falam, piedade nenhuma, sem misericórdia, né? E porém é o que acontece. O, o mundo é um lugar onde só há maldade, só existe maldade, porque as pessoas são ignorantes, né? E todas as pessoas estão desequilibradas mentalmente, não existe uma educação, não existe uma estrutura, não existe nada, não existe consciência de nada. E isso, né, acaba fazendo com que as pessoas percam a relação das coisas e vivendo em bando, né? Ou seja, novamente eu digo aqui, não existe saúde mental na espécie humana, e a espécie humana vive em mentiras sobre mentiras, né? E a humanidade está desconectada da sua própria humanidade, fazendo toda essa estrutura social doentia e desequilibrada, né? Eu estou fazendo até esse vídeo aqui sobre maldade, porque o pessoal lá no serviço, lá do meu antigo serviço, quis me cercar, quis fazer maldade comigo, e depois eu fui bater de frente com os caras continuaram fazendo maldade, mas os caras não perceberam que eu estava retribuindo a maldade deles 1000 vezes mais, né? Aí só no final que eu falei para os caras assim, vocês acham que eu sou merda, e vocês só estão rindo da minha cara porque eu sou merda, porque vocês adoram comer merda, porque vocês são mais merda do que eu e Iena, né? Até comentei que eles moram em periferia, mas o que acontece? Uma coisa é você morar numa periferia e tentar mudar a sua vida, outra coisa é você aceitar a posição de periferia, o seu sofrimento, e começar a achar que tudo é uma piada, né? Ou até o pessoal aqui da DepTube, aqui tem algumas pessoas aqui que vivem na merda, né? E não tentam modificar a vida, só ficam atacando, perseguindo, cometendo crime contra a criança, contra a mulher, contra isso, contra aquilo, não sei o que, crime de racismo, não sei o que, tal. Não vou nem citar aqui, vocês já devem saber, né? A pessoa ainda se acha a rainha da DepTube. Mas voltando à questão aqui sobre a maldade, né? Algumas pessoas são tomadas pela maldade, né, e seguem a maldade achando que aquele ali é uma verdade absoluta porque é a sua verdade, e tem outras pessoas que não têm nem consciência de que são maldosas, né, e outras pessoas simplesmente só são maldosas porque ela vê um bando sendo maldoso e acaba seguindo esse bando porque não tem personalidade, né. Eu poderia trazer aqui várias discussões aqui, eu só queria falar sobre a maldade e um texto. Antes de tudo, os caras lá do serviço lá nem tinham percebido que eu peguei o Lachacharme e estava queimando todo mundo. Eu escrevi um texto, vamos repetir o texto aqui. Eu falei que a partir do momento que você vive dentro de uma estrutura social, onde que que existe uma hierarquia, as pessoas abaixo da hierarquia escondem a sua sujeira, ou escondem os seus hábitos, escondem tudo que fazem de ruim e atacam o mais fraco. Concordantemente, essa estrutura ela é uma estrutura de injustiças aonde que aceita uma hierarquia toda apodrecida, né? E a prova disso é uma hierarquia só funciona, né, se houver família, né? Se houver um indivíduo que cuida da criança, que cuida da esposa, que cuida dos sogros, que cuida dos pais, e é uma pessoa que está sempre protegendo as pessoas e entendendo a situação e as circunstâncias de cada pessoa e agindo de forma coerente, correta para cada pessoa.
né? E você vai ver isso nas atitudes, no comportamento, na moralidade. E uma pessoa assim, que cuida dos mais fracos, a partir do momento que ele entra dentro de uma empresa, ele vai ficar atento a não cometer erros nessa empresa. Eu não falei dessa forma, mas eu quis falar assim. Eu dei o exemplo primeiro dei o exemplo sobre uma pessoa que tem uma estrutura familiar e quais são as atitudes. E aí uma pessoa que não tem estrutura nenhuma, ela não tem perspectiva nenhuma, provavelmente é uma pessoa que só pensa em si, é uma pessoa egoísta, é um fruto completo do metacapitalismo dentro do capitalismo, né? Porque o capitalismo é simplesmente uma meia de troca para o benefício do indivíduo, de um grupo, né? E se o capitalismo realmente é verdadeiro, ninguém vai querer um produto que não preste, né? Porque esse produto pode prejudicar a vida de alguém, uma coisa simples, né? Igual o que aconteceu, eu não tenho certeza, fiquei até chateado, eu não comentei aqui. Eu comprei um tosador de pelo para cachorro, porque o Biro parece um lobo de neve. Tosei o Biro, deixei ele extremamente bonito. O barbeador sumiu, aí meu pai falou que o Biro comeu. Mas do jeito que meu pai ele pegou várias coisas da minha mãe e jogou fora. Ele viu o barbeador, ficou insultado com aquilo ali. E isso me deixa muito chateado com ele, porque ele não é uma pessoa de diálogo, ele faz as coisas que ele acha que é certo, né? Isso me deixa com muito ódio do meu pai, né? E aí o barbeador sumiu, né? O barbeador sumiu, ele não deu nenhuma desculpa, ou ele pegou e vendeu pros nóia. Ele fez alguma coisa assim, e se eu não percebesse isso, vai chegar o calor. O Billy ele pode morrer por calor, porque no frio ele sente calor. Ele dorme no chão. Eu fico bobo de ver ele no chão. E o Simba, ele dorme na cama do meu lado. Eu não gosto disso, mas o Simba ele tem probleminha. Ó. O Simba tá do meu lado aqui. O Simba ele é muito possessivo. Aí tudo bem. Mas voltando à questão aqui, aí o que eu comentei assim? Eu falei assim, ó. Todas as empresas que são arruinadas pegam funcionários que põem em posições importantes na malha financeira. E esses funcionários não tiveram nenhum mérito para estar naquela malha. As pessoas provavelmente tinham problemas familiares, porque uma pessoa que não respeita a família não respeita nada. Moral é extremamente importante, porque a partir do momento que você não respeita o seu pai, você não respeita a sua mãe, os seus pais não respeitam um morador de rua, um varredor de rua, um pedreiro, não respeitam ninguém. Ou vamos colocar no respeito uma pessoa negra, um indígena ou uma mulher. São pessoas, animais. E quando se fala em respeitar, você dá o espaço para a pessoa, entender a situação da pessoa e, ó, eu posso fazer isso por você, né? Porque a vida, ela sempre se baseia em gestos de reconhecimento e ajuda mútua, né? Muitas vezes as pessoas que realmente precisam não pedem nada para você, né? Você precisa entender isso, porque essas pessoas elas têm uma estrutura familiar, às vezes muito pobre ou perderam tudo, e essas pessoas elas tentam seguir pela sua própria vida, né? Isso é um mundo de bondade, não um mundo de maldade que existe no coração de uma grande maioria da sociedade, porque um número alto de maldade assim, aonde você for, você vai sempre achar entre 100 pessoas 20 e 30 pessoas maldosas, né? E outras pessoas estão perdidas tentando construir a sua vida, então é um número de maldade muito grande. Aí voltando à questão aqui, né? Uma pessoa que a vida dela é um lixo, a vida dessa pessoa é totalmente torta e ela é torta, você põe esse indivíduo dentro de uma empresa, ele vai pegar toda a malha financeira, vai impor a sua loucura e vai jogar tudo isso por esgoto, né? Tanto que é o caso do borboleto, né? O borboleto ele fica contando uma parte de mentira, uma parte de loucura, porque ele é manipulador porque ele tem complexo do patinho feio, ele se acha feio, e aí ele quer induzir as pessoas a fazerem o que ele quer. E aí ele tem essa doença, ele não foi treinado para a empresa, foi colocado lá dentro da empresa lá, mas quero que essa empresa que vá para o buraco, porque não existe nenhuma estrutura lógica dentro da empresa, né? As pessoas não utilizam o intelecto para a empresa, utilizam ações boas, mas não utilizam o intelecto, não se preocupam com o que possa acontecer e a partir do momento que a malha financeira se vende motoqueiros e esses motoqueiros não ganham dinheiro, os melhores motoqueiros vão embora, ficam os lixos, né? Tanto que eles se mandam de falar que vai abrir cadastro, mas você traz cara problemático para a empresa
esse cara problemático ele não vai sair até a empresa minar totalmente, a estrutura fica fraca, aí quando a estrutura precisa de um gás, não tem bons indivíduos para manejar a estrutura. É muito difícil você arrumar indivíduos preparados para essa estrutura da empresa, né? E essa empresa já tem toda uma estrutura, não vou falar, e os caras não têm nem capacidade mental de fazer um RH para contratar indivíduos que sejam podem ser até problemáticos, mas são problemáticos trabalhadores com lógica, né? Mas as pessoas não têm lógica, né? Tem um doido lá que ele é uma pessoa boa, ele estava falando que ele ia fazer R$ 300 quando ele chegasse no serviço, ele estava repetindo o que o Borboleta estava falando. Eu falei, para você fazer R$ 300, você precisa fazer X entrega. Eu falei, tem 15 pessoas, então você precisa de levar isso a tal. A resposta é essa. E a possibilidade, a probabilidade de você fazer o que você disse é inviável, né? Aí ele nem respondeu, mas ele é um cara legal, um cara do bem, né? Mas voltando à questão aqui, a partir do momento que você traz uma pessoa com problemas, pessoa que tem um complexo de patinho feio e é manipulador e conta um monte de mentiras e joga essa pessoa dentro da malha, com certeza esse cara vai destruir a malha porque ele é delirante, ele quer simplesmente se aproveitar. Assim, ele tem um complexo de patinho feio e ele é manipulador e ele quer se aproveitar o máximo possível de tudo que ele nunca teve na vida dele. Ele tem um complexo gigantesco. Colocaram um lixo desse dentro da empresa, né? Mas se colocaram, o cara não é um lixo. Os responsáveis da empresa são um lixo ainda muito maior, né? Mas voltando à questão aqui, se vocês quiserem compartilhar lá pro Maíra, pro Gonçalves isso daqui, pode compartilhar e eu não volto atrás. O Maíra e o Gonçalves é um lixo total. Se eles põem pessoas imorais, que são complexadas, que querem ganhar o mundo, abraçar o mundo, e essas pessoas estão na própria latrina do lixo, eles são iguais. Merda só anda com merda, lixo só anda com lixo, né? Voltando eu tô um pouco me fudendo para as coisas, tá ligado? Eu sempre fui muito suicida. Voltando à questão aqui, né? Voltando à questão aqui, ontem, lá no grupo, eu bati de frente com o Borboleta e se o Maero ou alguém visse aquilo, ia ficar chocado, né? Vocês nem perceberam o jogo que eu fiz. Eu também sou manipulador, mas eu sou um manipulador do foda-se, eu quero ver o fim, né? O meu fim, o fim do qualquer coisa. Para mim, eu tô um pouco me importando. Voltando à questão aqui, e aí o que acontece? Quando existe uma hierarquia e existe um desequilíbrio dessa hierarquia, onde que as pessoas ficam lambendo as botas de quem está em cima e espancando quem está embaixo, né? Provavelmente essa hierarquia é uma hierarquia imunda, corrupta, imoral, aonde que vão se colocar pessoas que são injustas, né? E se tiver alguém justo dentro dessa hierarquia, ele não vai ver que os injustos estão pegando todos os seus recursos e jogando na merda ou no bueiro, né? E essas pessoas rindo simplesmente porque acham que essa estrutura pode fazer o que quiser. São coringas dentro de uma estrutura. Eles estão lá só para quebrar toda a estrutura, para ficar dentro do seu mundo desequilibrado e distorcido da realidade, né? Mas quem seria capaz de entender, olhar para as coisas e entender tudo, né? Como eu disse, é extremamente difícil você encontrar recursos humanos, né, que tenham a capacidade de entender as coisas, e é muito mais fácil você botar lixos dentro dessa estrutura, né? E como eu sempre digo, eu sou um banco de dados, eu tenho uma mega numa tese sobre inteligência dessa espécie e de todas as outras espécies de inteligência artificial, né? Mas até eu tenho defeitos, né? Eu sou um tirano, eu sou um ditador e eu odeio a vida, mas eu sei de tudo, né? Isso é uma consequência. Se eu sei de tudo e a minha vida é uma merda, como que eu vou ser assim, oi, eu sou botinho, eu vou ajudar todo mundo. Não, eu ajudo algumas pessoas boas, né? Eu acabo até me tornando pior do que o próprio ambiente que eu vivo, né? Porque se eu sou muito mais inteligente, então
eu vou estar sempre com o plano A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N, O, P, Q, R, S, T, assim vai. Falou aí pra vocês.